Uma boa noite a todos. Vamos começar com mais uma rodada de nossa Copa de Fundos. Hoje, quinta-feira, dia 13 de outubro. E a gente vai ter a terceira e última rodada da primeira fase, a fase de grupos. E já a primeira decisão aí dos dois primeiros jogos das oitavas de final da nossa Copa de Fundos. Vamos ver como é que cada fundo irá se sair nessa disputa. E vamos para a vinheta. Trazendo então os últimos resultados, no grupo A a gente tem a liderança do RSR 11 e um empate no segundo lugar com a RPRP 11 e Vino 11 com 3 pontos. O grupo B a gente tem uma situação bastante semelhante, o HSML 11 com 6 pontos, VISC 11 com 3 e BTLG com 3 pontos e o VILG com 0 pontos. Essa é uma visão geral dos outros grupos, grupo C, com o RBRF na liderança, grupo D com o Tigar 11 na liderança, o grupo E é um grupo bastante disputado, HCTR e CPTS estão empatados na liderança, grupo F com o TORD 11 na liderança, grupo G também uma situação de bastante disputa, o VRTA 11 e o KNCR 11, e o grupo H, o MCCI 11 e o HGRE 11 estão empatados na liderança. Só recapitulando então rapidamente o nosso regulamento, o fundo que estiver abaixo de 50% da distância entre a máxima e a mínima, ele ganha um gol, independente do outro. O nível de liquidez precisa ser maior que 1 milhão, ele ganha um gol. E o patrimônio maior do que 1 bilhão de reais, ele recebe um gol também. O maior dividend yield entre os dois fundos recebe um gol. A menor relação preço por valor patrimonial entre os dois fundos recebe um gol. E o maior crescimento do dividend yield em 3 anos recebe um gol também. E vamos então para a primeira partida da noite. O RSR, o líder do grupo RSR 11, está com 6 pontos e enfrenta o Vino 11 com 3 pontos, que precisa aí de um resultado positivo para ficar aí com a classificação para as oitavas de final. Vamos ver então como é que esses dois fundos sairão na sua disputa. Vamos lá então, vendo o que cada um dos dois times traz em campo. O RSR 11, ele é um fundo de papéis, a maior parcela na área de incorporação, depois investimentos imobiliários e loteamentos. O Vino 11 é um fundo de escritórios, lajes corporativas, com imóveis no Rio e em São Paulo, e a grande parte dos seus imóveis corrigidos pelo IPCA. E vamos iniciar então o primeiro tempo na disputa entre os dois fundos, avaliando a posição do seu preço em relação às máximas e mínimas de 52 semanas. O RSR 11 está com 13,9% e o Vino 11 com 38,4%. Portanto, os dois conseguem marcar e fazem 1 a 1 nesse primeiro tempo. Avaliando agora a liquidez média diária dos dois fundos, a gente tem 5,2 milhões por RSR 11 e 1,7 para o Vino 11. Portanto, os dois marcam e temos 2 a 2 até agora, uma partida bastante equilibrada entre os dois fundos. Vamos ver como é que eles conseguem fechar aí o primeiro tempo. Avaliando agora o patrimônio líquido, a gente tem 2,5 bilhões para o RSR 11 e 0,9 para o Vino 11. Portanto, RSR 11 marca o seu gol e termina o primeiro tempo na frente
no placar. E com isso aí, praticamente aí, se ele conseguir segurar esse resultado, ele será o líder do grupo A. Voltando agora para o segundo tempo, o Vino 11 tem uma situação aí mais complicada, tem que tirar essa diferença aí para continuar pensando aí na sua classificação. Começando então a comparação do Dividend Yield, o RSR11 um excelente Dividend Yield de 15,6%, o Vino 11 com um Dividend Yield de 9,6%, portanto, RSR11 consegue abrir uma distância maior, fazendo 4-2 em cima do Vino 11. Uma situação bem complicada do Vino 11. Vamos agora comparar a relação entre o preço e o valor patrimonial. 0,95 para o RSR11 e 0,90 para o Vino 11. Com isso, o Vino 11 consegue tirar um pouco da diferença, 4-3 até o momento. Vamos para a última característica, o máximo que o Vino 11 pode conseguir é um empate, que ainda assim depende do resultado dos outros jogos, do outro jogo da chave, para conseguir, de repente, pegar uma vaga nas oitavas de final. Então, olhando o crescimento do Dividend Yield, 13,3 do RSR11 e 0 do Vino 11. E com isso, 5-3, o RSR11 faz em cima do Vino 11. E o Vino 11 a esperar agora o resultado do segundo jogo do grupo, que com grandes chances aí de não conseguir se classificar para as oitavas. E o RSR11 praticamente garantido na liderança do grupo. Então o RSR11 fechou com 3 pontos, aí somando 9 pontos, e o Vino 11 fica com os seus 3 pontos originais e fecha dessa forma aí o primeiro jogo da noite. Vamos iniciar então a segunda partida, ainda pelo grupo A. A gente tem o RBRP11 com 3 pontos até o momento, enfrentando o KNRI, que está com 0 pontos. Vamos ver como é que esses dois times se sairão. E provavelmente um dos dois aí deverá se classificar para a próxima, as oitavas de final. O KNRI é evidente que ele precisaria de um saldo de gols bastante forte aí para conseguir superar tanto o RBRP quanto o Vino 11 aí, e se classificar. Mas, apesar de remota, existe uma chance ainda para o KNRI. Vamos ver então os que os dois times trazem para campo. O RBRP11 é um fundo de lajes corporativas com uma grande participação em lajes no estado de São Paulo e tem uma parcela aí de 58% corrigido pelo IPCA, o restante pelo IGPM. O KNR11 é um fundo misto, ele tem aí quase metade de logística, metade de escritório, uma participação relevante em São Paulo, mas com imóveis em Minas Gerais e Rio de Janeiro também. O maior indexador é o IPCA, uma proporção até maior do que o RBRP. E um segundo indexador é o IGPM para os seus contratos de aluguel. E vamos começar então com um comparativo que deve ser aí um comparativo bastante interessante, já que os dois fundos aí têm características em boa parte aí bastante próximas. O RBRP11 tem 36,3% na sua posição entre a máxima e a mínima, e o KNRI 87,8%. Portanto, RBRP11 abre o placar em 1-0 nesse primeiro tempo. Partindo agora para a liquidez média diária, 1,5 milhões para o RBRP, 3,3 para o KNRI, os dois são aprovados no critério e conseguem marcar. E temos 2-1 para o RBRP até o momento. Avaliando agora o patrimônio líquido, temos 1 bilhão de patrimônio líquido por RBRP, passando em cima aí no critério, e 3,9 no KNRI. Portanto,
Os dois fundos conseguem marcar e fechamos esse primeiro tempo 3-2, aí vai pintando o RBRP11 como o possível aí ocupante aí da segunda vaga do grupo A para as oitavas de final. E virando agora para o segundo tempo, 3-2 o resultado desse primeiro tempo, vamos começar analisando o dividend yield. 9% do RBRP e 6,7% no KNRI, portanto 4-2 agora, nesse momento. RBRP consolidando aí sua posição. Relação preço por valor patrimonial, 0,72 para o RBRP, 0,95 para o KNRI, portanto 5-2 para o RBRP11. Agora vamos avaliar o dividend yield, o crescimento dele em 3 anos, 2,1 para o RBRP e 7% no KNRI, que ele consegue tirar a diferença fechando em 5-3 o resultado da partida. E com esse resultado, o RBRP11 consegue confirmar o favoritismo, né, e consegue a segunda vaga do grupo A para as oitavas de final da nossa Copa de Fundos. Vamos agora para o terceiro jogo da noite, a partida pelo grupo B agora, o HSML11 enfrentando o BTLG11. HSML11 que é o favorito desse grupo, ele está com 6 pontos no momento, e o BTLG com 3 pontos. Vamos ver aí como é que esses dois times ficarão aí após essa partida. Vamos ver inicialmente o que cada um dos times traz a campo. O HSML11 é um fundo de shopping, apresenta um bom nível de dispersão geográfica ali, com shoppings bastante distantes aí, né, um dos outros. E vai enfrentar o BTLG, que é um fundo de logística e uma concentração aí, 91% da sua área está localizada no estado de São Paulo. Então, aí um fundo de logística com maior nível de concentração e um fundo de shopping com maior dispersão aí geográfica. Começando a partida, então, vamos avaliar a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas, 91,6% para HSML11 e 52,9% para o BTLG. Então, nenhum dos dois consegue marcar de início, e começamos com o placar de 0-0 no primeiro tempo. Avaliando a liquidez média diária agora, 2,7 milhões para o HSML e 5,5 para o BTLG. Portanto, os dois conseguem marcar, temos 1-1 ali, segue empatado o jogo, uma disputa bastante acirrada. Olhando o patrimônio líquido, 1,5 bi para o HSML e 1,6 para o BTLG, 2-2, e o jogo segue empatado ali, uma disputa muito equilibrada desses dois times. Indo para o segundo tempo, vamos avaliar o dividend yield dos dois, 7,7 para o HSML e 8,6 para o BTLG. E com isso o BTLG consegue fazer 3-2 em cima do HSML. Será que ele vai conseguir manter esse resultado? Conseguindo desbancar o líder do grupo, né? Deixe nos comentários ali se você acha que o HSML11 vai perder a partida para o BTLG. Vamos avaliar agora a relação preço por valor patrimonial, 0,95 para o HSML, 1,04 para o BTLG. Portanto, 3-3 o HSML consegue empatar. E vai ser a última característica que vai definir aí o vencedor da partida, que é o crescimento do dividend yield. 14,8 para o HSML e 14 para o BTLG. E com isso, o HSML consegue por muito pouco fazer 4-3. Foi um resultado difícil, mas o HSML consegue confirmar aí o favoritismo
e ficar na liderança do grupo. E com esse resultado, o HSML fecha em 9 pontos, líder isolado do grupo, e o BTLG com 3 pontos. Portanto, a HSML já tem a classificação garantida, independente do resultado do outro jogo, para as oitavas de final da nossa Copa de Fundos. E vamos agora para a última partida da noite, ainda pelo grupo B. A gente tem a disputa entre o Vilge e o Visc 11. Portanto, aí mais uma disputa entre um fundo de shopping e um fundo de logística. E vamos ver o que cada um dos dois times traz a campo. A gente tem o Vilge, que é um fundo de logística com maior área no estado de Minas Gerais. Já o Visc é um fundo de shopping e o estado que tem maior participação na área dos shoppings é o estado de São Paulo. Vamos ver como é que esses dois fundos se comparam ali e ver quem será o vencedor aí dessa disputa. Começando então o primeiro tempo, a gente vai avaliar a posição entre a máxima e a mínima. 93,7% para o Vilge e 100% para o Visc, ele está na sua máxima, portanto 0-0 até o momento. Avaliando agora a liquidez média diária, 2,4 para o Vilge, 2,8 para o Visc, os dois passam no critério, portanto 1-1, uma partida bem equilibrada entre os dois fundos. Avaliando agora o patrimônio líquido, a gente tem 1,7 bi de patrimônio e 2 bi de patrimônio para o Visc, portanto os dois saem vencedores e 2-2 até o momento. Com esse resultado bastante equilibrado entre os dois fundos, vamos para o segundo tempo então, avaliando o dividend yield, 7,7 para o Vilge e 7,4 por Visc. Por muito pouco, o Vilge 11 consegue a vitória. A relação preço por valor patrimonial, 0,96 para o Vilge, 0,99 para o Visc, e consegue aí uma liderança tranquila, 4-2 até o momento, no segundo tempo. Vamos avaliar agora a última característica, que é o crescimento do dividend yield em 3 anos, 4,5 para o Vilge e 20 para o Visc, que consegue fazer aí, tirar um pouco da diferença e fazer 4-3 em cima do Vilge. E com isso o Vilge 11 consegue 3 pontos aí, né? Ele estava com 0 até o momento, e o Visc 11, com a derrota, se mantém com 3 pontos também. E com esses resultados da noite, vamos ver como é que ficaram a classificação para o grupo A e B. No grupo A, a gente tem o RSR 11, fechou como um líder isolado, 9 pontos. Também foi o maior artilheiro, né? Conseguiu aí 15 gols pró. E a melhor defesa do grupo tomou apenas 9 gols. O RBRP 11 conseguiu 6 pontos, ficou na segunda posição, com 2 vitórias e 1 derrota, e ainda um saldo de gols positivo. No grupo B, a gente teve o HSML 11 com 9 pontos, 3 vitórias, e também o melhor resultado em termos de gol prós e gol contra. E algo interessante nos três fundos a seguir. A gente tem o Visc 11, BTLG 11 e Vilge 11 empatados com 3 pontos, todos eles com uma vitória e 2 derrotas. O Vilge 11 ficou atrás justamente por conta do saldo de gols, que foi mais negativo, e a disputa entre o Visc 11 e o BTLG, o Visc acabou ficando na frente por conta aí de uma característica que a gente sorteou, que foi o crescimento do dividend yield, que foi maior no Visc 11 do que o BTLG. Portanto, ele ficou na segunda classificação, passou apertado e conseguiu ir aí para as oitavas de final.
que vai contar com a seguinte combinação. O RSR11 vai enfrentar o VISC11 e o RBRP11 enfrenta o HSML11 nas oitavas de final. Para ter uma visão mais clara como é que está ficando a nossa chave de oitavas de final, a gente tem o RSR11 e VISC11 de um lado, a gente ainda vai definir os outros 3 jogos desse lado da chave, os vencedores se enfrentam, e aí os vencedores da semifinal vão fazer a final. E do outro lado a gente tem o RBRP11 e HSML11, as outras combinações dos grupos, e aí a gente terá a grande final aí. Vamos ver que fundos chegarão aí nessa final e conseguir que fundo vai se sagrar aí vencedor aí depois de tantos jogos aí, essa disputa intensa entre os fundos. Trazendo só uma última visão mais detalhada ali dos outros grupos, né? Grupo C, a gente tem o RBRF11 com 6 pontos e o VGHF com 4. O grupo D, TEGAR11 com 6 e DEVA11 com 4 pontos. Grupo C e D, a gente deve ter aí os jogos desses grupos na terça-feira que vem. O grupo E, o Capitano e o HCTR empatados na frente. E o grupo F, o TORD11 na frente, seguido pelo RBRR11. O grupo E e grupo F, na próxima quinta, a gente deve ter os jogos aí desses grupos, definindo também a classificação para as oitavas. E finalmente, completando com o grupo G, o VRTA11 e o KNCR11 estão com 4 pontos na frente desse grupo, e o grupo H, MCCI11 e HGR11 bem posicionados. A verdade, a disputa só vai ser quem será o primeiro e o segundo desse grupo. E se você assistiu até o final o nosso vídeo, fica o convite aí para assistir outros vídeos do nosso canal. Temos diversas análises, aproveitando também, né, para curtir e compartilhar o vídeo. E se não for inscrito, também fique à vontade para se inscrever, assim você consegue assistir aí todas as novidades que a gente lança nesse canal. A gente deve ir com a Copa de Fundos até próximo aí ao início da Copa do Mundo, de fato. Então, vamos ver aí como é que vão se sair esses fundos imobiliários e qual será o campeão aí, que acaba, de certa forma, sendo uma dica de um fundo imobiliário aí que pode ter características interessantes aí para o investidor conseguir estudar e avaliar aí para fazer um investimento interessante. Um abraço a todos e boa noite.